Graça e paz, meus amados. Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é a pastora Jandernay. Eu estou entrando mais uma vez aqui para que nós possamos conversar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista. Você, meu querido, minha querida, que ainda não é inscrito no meu canal, Dormindo com o Inimigo, no YouTube, eu quero te pedir que logo aqui abaixo você possa se inscrever, né? Se inscreva, dá o seu joinha, o seu like e acione o sininho das notificações para você ser lembrada todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui no canal, ok? Você também que está participando comigo aqui na plataforma Facebook, sejam todos bem-vindos, porque esse conteúdo também vai ser compartilhado aqui no meu perfil, falando a verdade, amém? Em nome de Jesus. Hoje eu quero estar falando sobre um assunto muito importante para nós que vivemos dentro de um relacionamento abusivo ou que passamos por algum tipo de relacionamento abusivo e que conhecemos um pouquinho o transtorno de personalidade narcisista. Tivemos, infelizmente, né, essa passagem, né, esse relacionamento, conduzimos a nossa vida para esse ambiente, né, tão pernicioso, tão perigoso, que é um relacionamento com uma pessoa que tem esse transtorno de personalidade, né? Só quem viveu, só quem passou sabe o que realmente é se relacionar com uma pessoa transtornada. E não é algo só natural, é algo extremamente espiritual. E é sobre isso que eu costumo falar aqui no meu canal. As pessoas que me acompanham no canal sabem que eu falo geralmente 90% do meu nicho que me segue, né, que compartilha os meus vídeos. Inclusive eu queria te agradecer, meu querido, minha querida, você que tem compartilhado os conteúdos lá do Dormindo com o Inimigo aí no seu canal. Muito obrigada. Continue, né, espalhando, né, esse conteúdo, continue espalhando esse entendimento espiritual que a ciência não vai te mostrar, né, que a ciência não vai te falar o que realmente acontece por detrás da coxia, né, por detrás dessa grande peça, por detrás desse grande teatro que é se relacionar com essa pessoa extremamente abusiva, né? Então, nós sabemos que quem estuda sobre relacionamento abusivo, e principalmente com quem tem um transtorno de personalidade, vai falar que a grande maioria das pessoas que têm o transtorno são homens, né? Mas isso não significa que mulheres também não tenham, né, o transtorno de personalidade narcisista. E muitas vezes nós baseamos o assunto, eu geralmente aqui no meu canal falo mais sobre relacionamento amoroso, mas nós vemos que existe o relacionamento entre pais narcisistas, né, filhos narcisistas. Tem aqui no meu canal vários conteúdos falando sobre liderança narcisista, sobre pastor narcisista, né, sobre pessoas que estão aí na mídia, que nós muitas das vezes acompanhamos e pensamos que muitas das vezes são homens de Deus, que são mulheres de Deus, mas que têm o transtorno de personalidade narcisista. Nós fazemos uma análise, né? Nós fazemos ali uma anamnese daquela personalidade, daquela pessoa, e identificamos sinais bem claros na vida dele ou dela. Então, nós temos a capacidade não só científica, mas a capacidade também espiritual para detectar, né, esses traços, esses sinais de pessoa narcisista, né, seja em qualquer âmbito no qual nós estamos andando, né, vivendo a nossa vida aqui, né, nessa terra. E sabemos que a gente vai para o trabalho e a gente pode encontrar esse tipo de pessoa. A gente vai para a faculdade, pode ter pessoas assim, né? No nosso relacionamento familiar, né? No nosso relacionamento enquanto igreja, quanto a gente tem identificado lideranças narcisistas hoje em dia, né? Com o boom da internet, esse assunto veio à baia, né? A gente começou a entender um pouquinho, mas antes a gente não sabia identificar. Porque a gente não tinha ali um manual, a gente não tinha pessoas falando sobre esse assunto. Mas que bom que nós temos nos reunido aqui para isso.
Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma vez reunidos em teu nome. Meu Deus, eu creio na tua palavra e eu sei que a sua palavra ela não volta vazia. Ela cumpre o propósito naquilo que foi liberado. E quando eu estiver liberando a palavra do Senhor aqui, Pai, possa entrar no coração dessa pessoa, possa fazer morada, Pai, como semente, que essa semente possa ser lançada no terreno fértil do coração dessa mulher, do coração desse homem, em nome de Jesus. Então, eu quero falar sobre um assunto hoje muito interessante, que eu vim falando assim entre linhas, mas hoje eu vou começar a dar uma entrada nesse assunto para mim finalizar falando sobre principalmente a liderança narcisista, que não tem só um problema do transtorno de personalidade narcisista, mas que também são satanistas. Amém? Um assunto muito sério que eu quero entrar, né? Eu quero abordar sobre esse assunto, dessa liderança que a gente está vendo aí na mídia, né? Muitos desses homens estão se relacionando com Satanás, se relacionando com o diabo, implantando o reino de Bafomé, implantando o reino de Mamon, implantando o reino, principalmente Leviatã. Nós estamos na era de Leviatã, espiritualmente falando, né? Esse ser que é falado lá em Jó 41, fala a respeito desse ser que é o ser que atua por detrás do orgulho, da soberba, da falsa piedade, da falsa integridade, e que tem atuado aí nas megas igrejas, nas grandes igrejas. Então eu quero abordar no final desse assunto, não hoje, eu começo hoje, né, a abordar sobre narcisistas são portais espirituais para demônios, e eu quero finalizar falando sobre lideranças narcisistas que são também satanistas. Amém? Orem por mim, né, porque são assuntos assim difíceis de estar falando. Eu não estou só confrontando os religiosos, né, aqueles que se transvestem de homens e de mulheres de Deus, mas estou confrontando o reino do Espírito. E eu sei que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades e dominadores que atuam nas regiões celestiais. A nossa guerra é contra o inferno, a nossa guerra é contra Satanás. Amém? Por isso que nós precisamos estar bem armados, preparados, capacitados para lidar com tudo isso que tem acontecido nesses dias. Então vamos lá. O que é um portal? Portal é uma passagem que liga o mundo físico ao mundo espiritual. Eu não sei se você entende, mas nós somos um ser espiritual que tem uma alma que habita no corpo. A própria palavra nos diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais e lá do alto nós damos ordem aqui para baixo. Então tudo que está ligado, tudo que acontece lá, acontece aqui, né? Então a resposta das coisas que tem acontecido aqui na terra, né? A gente responde para o céu e o céu responde para a terra. Você entende que existe 3 céus, né? O primeiro céu é esse céu que a gente vê ali, o sol, as estrelas, as nuvens. O segundo céu foi para onde os demônios foram mandados na rebelião de Lúcifer, né? Na rebelião de Satanás. Quando ele quis ser semelhante ao Altíssimo, ele com a sua cauda, né? Ele faz um comércio ali antes, né? Ele comercializa essa vaidade, esse ego, ele comercializa a glória de Deus entre os outros anjos, e a palavra do Senhor fala que Deus lança ele aqui para a terra, e quando ele é lançado para a terra, né, ele depois de ter contaminado, persuadido 1/3 parte dos anjos do céu, que eram anjos de luz, se tornaram anjos das trevas. Essa 1/3 parte foi lançada para a terra ali com a cauda de Lúcifer, né? Então eles não foram lançados para a terra, eles não foram lançados ali como se fosse um buraco e ali fosse o inferno. Não, o lugar espiritual onde esses seres espirituais habitam é no segundo céu. O terceiro céu é o trono de Deus, né?
E o próprio Paulo disse que ele foi ao terceiro céu. Ele viu, né? Ele sentiu, ele recebeu, ele entendeu algo. Né? Paulo foi o que mais falou sobre batalha espiritual. Paulo foi o que mais falou a respeito das coisas espirituais. Se você for ler Efésios, você vai identificar, né, Paulo mostrando ali sobre principados, potestades e dominadores que atuam nas regiões celestiais. Essas regiões celestiais é o segundo céu. Amém? Então eu preciso introduzir te dando esse entendimento do que é. Porque tem muita pessoa que acha que o inferno também ainda não foi inaugurado. As pessoas estão num lugar, aqueles que morreram em Cristo estão num lugar preparado, né, no qual elas também serão julgadas como vencedoras ou não, mas não vão perder a sua salvação. E quem não aceitou e não recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador aqui na terra, tem um outro lugar também, né, que de lá daquele lugar ele será lançado para o inferno. Ele será julgado e será lançado para o inferno. Então toda decisão desse ser espiritual que eu sou e você desse portal espiritual que eu sou e você a decisão é aqui na terra. Então não tem como você chegar lá e achar que, né, não, vamos pôr umas velas para abrir o caminho, para iluminar o caminho para que você possa para o céu. Ou então você vai lá para o purgatório para purgar os seus pecados. Isso não é bíblico, isso é antibíblico, isso é invenção humana. A Bíblia é bem clara em falar em que as coisas são resolvidas aqui na terra para ser resolvidos lá no céu ou no inferno. Então é uma escolha minha e sua, ser portal espiritual de bênção ou ser portal espiritual para demônios. Demônios são seres que perderam seu lugar de origem, aonde os seres espirituais, que eram os anjos da luz, estavam com o Senhor, né? Trabalhavam a serviço do Senhor, mas como eu disse de princípio, eles fizeram um comércio, né? Eles comercializaram a glória de Deus, foram lançados aqui para a terra, né? Para a terra, como eu falo assim, como a possibilidade de usar o portal espiritual que tem legalidade. Se eu sou um espírito, você é um espírito, você é um portal espiritual para o bem ou um portal espiritual para o mal, porque o diabo, ele é um ser espiritual e ele precisa de um corpo para se manifestar. Ele precisa dessa matéria que sou eu e você para ser usada ali como casa. Lembra daquela passagem quando o Senhor está falando da casa que está limpa, está adornada, ele está falando uma parábola, limpa, adornada, varrida, que aí o demônio, ele tinha saído daquela casa, mas ele vai para lugares áridos. Os lugares áridos é o segundo céu, lugar de sofrimento para os demônios. Por quê? Porque eles saíram da presença de Deus. Então todo ser espiritual que sai da presença de Deus sofre. Por isso que muitas das vezes quando você deixa de se relacionar com Deus, você sofre. Você fica num ambiente espiritual de sofrimento. Então os demônios, eles estão no segundo céu, eles são seres espirituais, eles precisam da matéria, né, o portal espiritual que tem legalidade para agir ou não. Então nós somos um portal, nós somos uma passagem que liga o mundo físico ao mundo espiritual. Então o diabo, ele precisa de um portal para ele usar, ele precisa de uma legalidade para ele usar, ele precisa de uma casa para ele usar. Então nós somos seres espirituais. Vou repetir, tem gente que fala que não, mas a Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses, eu vou ler, né, para não ficar dúvida. 1 Tessalonicenses, deixa eu achar aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Diz o seguinte: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Vos santifique em tudo. O vosso espírito vem primeiro. Alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos um ser triuno. Nós somos espírito que tem uma alma que habita no corpo. Amém? E através do nosso espírito nós nos relacionamos com Deus.
O nosso espírito, quando Adão e Eva pecaram, o nosso espírito morreu. Mas aí quando a gente recebe o Senhor como Senhor e Salvador, o nosso espírito é vivificado. Ele se torna vivo novamente. Para quê? Para poder se relacionar com Deus, para poder ser casa de Deus, para poder ser morada de Deus. Então nós somos seres espirituais. Nós somos portais espirituais de bênção para a vida de pessoas ou um portal espiritual para demônios. Por isso que eu introduzi aqui falando que narcisistas são portais espirituais para demônios. Porque são pessoas que abrem brechas, abrem legalidades. Eu não sei se você entende, meu amado, minha amada, mas o tempo, espiritualmente falando, Cronos, o Kairos, espiritualmente falando, não é como para nós, né, que somos essa matéria, que temos esse corpo, que temos essa alma e esse espírito. Não. No reino do espírito não existe dia, noite, espaço, né, como aqui. Então a gente imagina assim que os demônios estão longe de nós, mas a Bíblia é bem clara em dizer também que os anjos de Deus estão ao nosso redor e ao nosso derredor estão os demônios. Pode ser que, olha, um espaço de um palmo de mão, né? E a gente está imaginando que os demônios estão longe, né? Tem gente que eles são tão místicos, eles não têm entendimento e clareza da palavra de Deus, não têm um relacionamento com Deus para entender as coisas espirituais, que eles acham que os demônios não entram em igrejas. Que os demônios, eles não podem manifestar em pessoas que se dizem crentes. Quando você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, você se torna propriedade exclusiva de Deus. Então um crente, um filho de Deus, ele não vive mais na prática do pecado, ele abandonou o pecado. Todas as coisas são lícitas nós, mas nem todas as coisas nos convêm. Então a gente não vive mais nesse ambiente, nós não vamos dar mais lugar para o diabo. Olha aí, não deis lugar para o diabo. Então quando ele está falando que não deis lugar para o diabo, é você não permitir que o diabo entre na sua vida, através das brechas do pecado. Então nós não damos brecha para o pecado, a gente peca, mas pecado para nós é um acidente, a gente não vive uma prática diária de pecado, não é algo normal, nós não temos pecadinhos de estimação, nós logo que pecamos nós confessamos e deixamos e alcançamos misericórdia. E ao contrário acontece com o narcisista, eles vão dando brecha, eles vão dando legalidades, eles vão assinando, eles vão liberando palavras, eles vão declarando, eles vão dando permissão para o diabo fazer deles portais espirituais, acessíveis. Né? Então os demônios entram, vão e voltam. Já viu assim, para ficar claro? A pessoa começa na igreja, né? Recebe Jesus como Senhor e Salvador e começa aquela questão da libertação, né? Pode ser que essa pessoa vá manifestar demônios, porque na autoridade do nome do Senhor Jesus, se um cristão, seja ele quem for, independente dele tiver algum ministério ou não, né? Ele colocar a mão, ou ele orar, ou ele declarar, essa pessoa pode ali manifestar o demônio, que está ali usando ela como portal. E nós, na autoridade do nome do Senhor Jesus, declaramos, sai no nome do Senhor Jesus, esse demônio vai sair. Mas o que acontece com uma pessoa na semana que vem, quando ela volta para a igreja? Você ora, ela vai manifestar de novo. Por que vai manifestar de novo? Porque essa pessoa não fechou as brechas, não quebrou os pactos, não desfez as alianças. Então ela é um portal acessível para demônios. Eles vão e voltam, vão e voltam. Lembra lá como eu comecei a falar da casa adornada, limpa? Os demônios vão sair, né? A casa está limpinha, a pessoa recebeu Jesus, mas um fato acontece ali. O Espírito Santo não está na porta guardando aquela casa, guardando aquele coração. Jesus não disse, olha, eis que estou à porta e bato, portal espiritual. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar, vou ter comunhão com você, vou ter relacionamento com você. Então, o Senhor, o Espírito Santo, ele acessa as portas, os portais da nossa vida de forma legal.
Ele não faz como o diabo, ele mete o pé, a porta lá e entra e destrói a nossa vida, não. Porque o diabo ele vai usar as legalidades, e Deus também vai usar as legalidades. Deus não vai entrar de forma intrusa na nossa vida como o diabo faz. E aí o que acontece? Essa pessoa sai, um demônio, mas aí ele vai para esses lugares áridos, ele vai lá para o segundo céu, e ele vai rodeando a terra, e ele vai procurando alguém para que ele possa, né, usar ali como portal, e ele não acha. O que ele faz? Vou voltar para a minha antiga casa. Porque a minha antiga casa não está guardada pelo Espírito Santo. A minha antiga casa tem brecha. A minha antiga casa é um portal de livre acesso para mim entrar, né? Fazer o que eu quero, sair, voltar, fazer o que eu quero. Então eu vou voltar lá para minha casa. Mas eu não vou voltar só. Eu vou trazer mais 7 demônios piores do que eles. Do que aquele que estava lá, eu vou trazer mais 7 piores. Por isso que o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Então a pessoa ela começa ali numa cervejinha e não vai ficar mais só na cervejinha. Ela vai querer uma bebida quente. E aí ela começa ali com uma maconhinha, ela não vai querer mais só a maconhinha. Ela vai subir no nível, né? Ela vai querer acessar esses lugares porque vícios são portais espirituais para demônios. Né? Vício é pacto, é aliança com o diabo, com Satanás, com Leviatã. Então nós precisamos de entender isso. E narcisistas vivem nesses ambientes áridos, nesses ambientes sujos, nesses ambientes de sofrimento, no qual os demônios têm livre acesso a esse portal espiritual que é esse narcisista, que é essa narcisista. Você está me entendendo? Eu estou conseguindo passar, né, um entendimento, a clareza para você, né, daquilo, do que é tão importante, né, para a minha vida e para a sua, para a gente identificar, para a gente saber, para a gente tomar cuidado, para não fazer aliança, não fazer pacto, não ter relacionamento com esse tipo de pessoa. Então nós somos espirituais de bênção ou de maldição, como eu já disse. O ladrão não entra pela porta. Então, para um narcisista se tornar um portal espiritual, ele precisa de fazer aliança, pacto, através da alma, né? Sentimento, a psique. Então, a gente vê aqui em João 10, você pode ler depois tudo. Olha aqui que interessante, né? Para te provar sobre o portal. Vamos aqui achar um versículo que seja... Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo. João 10, verso 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ele está contando uma parábola. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões, salteadores. Mas as ovelhas não lhes darão ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você vai ver aqui para frente que o mercenário ele não entra pela porta da legalidade. Ele entra pela porta da legalidade correta, né? Porque tanto de um lado espiritual das trevas quanto do lado espiritual da luz, tudo age de forma legal. O diabo também não age de forma ilegal. O diabo age segundo uma legalidade, uma brecha, um portal espiritual que eu e você abrimos. Então os portais espirituais dos narcisistas são abertos. O Espírito Santo não habita ali. O Espírito Santo não faz morada ali. O Espírito Santo não guia. O Espírito Santo não direciona. O Espírito Santo até pode falar com essas pessoas, mas essas pessoas não dão ouvidos para Deus. Por isso que eles vivem como eles vivem. Então, como eu já disse, do grande comércio, a rebelião, né? É uma região de sofrimento, lugar árido, né? É o segundo céu, onde os demônios habitam. Então Jesus entra pela porta, um lugar de legalidade. Você vai ver lá em Apocalipse 12:3 falando sobre isso também.
o ser espiritual afastado de Deus está no lugar de sofrimento e angústia, como eu já disse no princípio. Todos nós somos portais espirituais, né? E quando nós perdemos esse acesso, né, a essa porta que é o Senhor, ele fala também que eu sou, né, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai, né, até o Pai, ou vem até o Pai, que não seja através da pessoa de Jesus Cristo. Então, nosso relacionamento é com esse caminho, com essa verdade e com essa vida, que se chama Jesus. É Ele que estabelece, né, a nova aliança, e é Ele também que estabelece um relacionamento entre nós e Deus. Porque a aliança, o relacionamento tinha sido quebrado entre nós e Deus através do pecado. Então os narcisistas não conhecem esses lugares, né? O que é o caminho que leva até Deus, a verdade, a vida. Eles não conhecem. Eles não. Então, aí você fala assim: ah, pastor, mas tem tanta gente dentro da igreja que tem um transtorno de personalidade narcisista, que canta, que prega, né, que gira no manto, que profetiza, que dizima, que oferta, que é aparentemente bem casado. Mas se você vê aí nas grandes mídias, você vê os assuntos, né, de fofoca gospel, né, que infelizmente, né, dá-se esse nome, né, para essas informações que são passadas aí no YouTube, no Instagram, no Facebook. E você vê aí pastores, né, de renome que querem se resguardar da sua integridade, né, ou falsa integridade, como eu disse, né, o espírito que tem comandado, né, o principado que tem comandado o mundo é Leviatã, e ele age através dessa falsa, né, integridade, e usa esses homens que são supostamente homens e mulheres de Deus com orgulho, com soberba, né? E a gente viu aí Luciano Subirá, né? Um homem que era um homem de confiança, mas depois de tudo que aconteceu com aquela criança, aquele relacionamento, né, que teve entre aquele homem, que eu não vou citar o nome dele, com o pai, com aquela cantora gospel, né? E ele abusou da criança lá nos Estados Unidos, deu aquela coisa toda. Qual que era a resposta do Luciano Subirá para essa mãe? Era de proteção, era de resguardar, era de ir na justiça e contar toda a verdade, né? Só que ele quis calar a boca da mãe, falar para a mãe: olha, você assina uns papéis e você cala, você não fala nada, você não fala mais nada sobre a Igreja Alcance, e você não fala mais nada sobre, né, o Luciano Subirá, sobre os pastores lá da Alcance dos Estados Unidos. Então cala a boca, assina um papel aqui que eu vou lá na justiça e vou contar tudo que eu sei. Só que, como a própria mãe disse, é mentira, né? Ele queria se resguardar, mas ele não está pensando na criança. A criança que emagreceu 7 quilos, né? Uma criancinha, se eu não me engano, tem 7 ou 8 anos de idade, emagreceu 7 quilos, né? Não consegue comer por causa do abuso que aquela criança sofreu. Então aquela criança, ela não vai sofrer só agora, na sua vida da infância, né? Ela vai levar para a vida toda traumas. Se essa menina, sabe, chega um momento na vida dela e ela se vê ali como um portal espiritual para o mal, o que pode acontecer com a vida dessa criança? Nós oramos, nós pedimos a Deus, clamamos ao Senhor por misericórdia pela vida daquela criança. Amém? Então a gente faz uma análise e a gente percebe que tem grandes homens aí atuando em megas igrejas que têm esse transtorno de personalidade narcisista, que são portais espirituais para demônios, que estão sendo usados pelo diabo, não por Deus. Tem igreja, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo, ele não está lá mais faz tempo. Pode até ser que aquela igreja foi aberta com uma boa intenção, apesar de os ditos populares dizerem que o inferno está cheio de pessoas com boas intenções. Então, a gente não tem que ter boa intenção, a gente tem que conhecer o coração de Deus e saber o que Deus quer para a igreja, o que Deus quer para o povo dele. Como é que eu
manifesta o reino de Deus através da minha igreja aqui nessa terra? Aonde está as instruções? Onde está o manual? Na Bíblia, na palavra. Sabe? Eu tenho que ser íntegro em tudo. Principalmente se eu estou ali encabeçando uma liderança, eu tenho que ter verdadeiramente integridade. A integridade que a palavra de Deus me ensina. Então a árvore, ela vai ser vista pelos frutos que ela dá. Então tem muita igreja aí que está dando fruto de doença, um fruto de falta de empatia, um fruto de soberba, um fruto de orgulho, de ganância. Estão como aqui o ladrão que não entra pela porta, é um mercenário, ele entra pela janela de forma ilegal, ele mete o pé e vai entrando, ele não quer saber, porque que é o papel do diabo, qual é o papel de Satanás? Destruir vidas. E eu e você não podemos ser portais espirituais para destruir vidas. Nós precisamos ser portais espirituais para curar vidas, para libertar vidas, para ensinar o caminho do Senhor Jesus para essas vidas. Para falar a verdade, para falar sobre o verdadeiro caminho, para falar sobre a vida. Então, toda pessoa que está afastada de Deus, ela está num lugar de sofrimento, de angústia. Então eles, os seres espirituais, não conseguem intervir aqui nesse céu, se não seja através de um portal espiritual aqui da terra. Então o diabo ele só consegue se manifestar usando portais espirituais, usando seres espirituais que somos nós. Então, no mundo carnal, os demônios usam as portas espirituais. Que portas espirituais que eles usam? As pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisista. Eles usam essas pessoas como casa. Eles usam essas pessoas para destruir pessoas. Esses dias eu estava vendo um noticiário de uma mãe que assassinou o seu filho, se eu não me engano, de 3 aninhos. E decapitou a criança, cortou a cabecinha da criança e os vizinhos contaram que era num ritual satânico. Meu querido, minha querida, quando nós nos tornamos portais espirituais para demônios, nós fazemos pactos, alianças. Então, alianças, pactos com Deus a gente cumpre. E o diabo também quer, quando a gente faz algum pacto, aliança com ele, que nós venhamos cumprir. Quando a gente quebra esses pactos, o que acontece? Você de repente pode até ter sido envolvido com algo espiritual das trevas. E quando você quer sair, o que acontece? O diabo te dá e ele te toma. O diabo te dá glória, fama e poder, mas ele vai te cobrar lá na frente. Deus te abençoa, mas ele não te cobra. Ele não cobrou nem pela salvação, que é a coisa mais importante que eu e você podemos receber aqui na terra, que é a salvação. Ele nos deu de graça, favor imerecido, para que ninguém se glorie. Não é obra de homem, é obra de um ser espiritual chamado Jesus Cristo. Desse portal espiritual que ele abriu para que todos nós pudéssemos ter acesso. Então, para o diabo atuar, ele precisa de uma pessoa que abra uma legalidade, que ele abra uma brecha. Então, como eu já disse lá em Mateus 4, eu contei daquela casa bem adornada, varrida, limpa, mas sem a presença do Espírito Santo. O demônio vai, procura um lugar, vai lá para os lugares áridos, que é o segundo céu, não acha, ele volta para casa, para a antiga casa dele. E o último estado é pior do que o primeiro. Porque aquela vida está dando brecha, legalidade para o diabo. Essas pessoas são vampirizadas, manipuladas pelo diabo, para que elas possam ser usadas como instrumentos deles aqui na terra. Você acha que é normal um ser humano que foi criado por Deus, né? Vamos dar um exemplo de um pai. Um homem que foi criado por Deus, que até então é criatura de Deus, não é filho, né? Para a gente se tornar filho, a gente precisa aceitar Jesus como pai.
Uma pessoa que foi criada para proteger, para amar, para sustentar, para dar destino. Essa pessoa abusa do seu filho, abusa da sua filha. Você acha que isso é algo natural? Você acha que esse portal espiritual, que esse pai, ele não deu ali um livre acesso para Satanás entrar na vida dele e destruir a vida da sua família? Você acha que isso é natural? Você acha que é natural uma mãe assassinar um filho? Você acha que isso é coisa que só da terra? Porque tem pessoa que fala assim, não, eu não acredito no diabo. Mas é isso mesmo que o diabo quer, que você não acredita que ele exista. Para que ele continue te usando, para que ele continue, sabe, fazendo através da vida daquelas pessoas, e você tá dando nome para que é só falta de caráter. Não é só falta de caráter. É óbvio que a falta de caráter daquela pessoa, a legalidade através da falta de caráter, faz com que os demônios entrem ali para aquela casa e usem aquela vida. Mas não é algo só natural, não. É algo extremamente espiritual. Eu vou repetir. Nós somos seres espirituais, que podemos ser usados por Deus, como casa de Deus, mas também podemos ser portais espirituais, casa para demônios. Para que demônios possam nos usar para roubar, matar e destruir a vida de pessoas. E de pessoas próximas. Pessoas que foram feitas para que nós pudéssemos amar, respeitar, cuidar. Então, nós vamos ver aqui que o diabo ele trabalha através da legalidade, o acesso sobre coisas legítimas. Então, os demônios veem os narcisistas como casa, como moradia deles. Então, eles vão usar os narcisistas acessando os lugares de legalidade, as brechas, os pecados não confessados. Então é como que se desse ali uma cessão de direitos para os demônios. Quando você compra uma casa, você assina ali um pacto, você assina ali, você pactua, né? Eu vou pagar em tantas vezes, eu vou... aí você assina ali aquele contrato, né? Outra forma também de pacto, aliança, é casamento. Pacto, aliança também é sexo, né? Quando você tem um relacionamento sexual, até mesmo fora do casamento, você está casando com aquela pessoa. Então, é como se a gente desse ali uma cessão de direito, nós assinássemos ali um contrato com o diabo, um pacto, né? Uma aliança com o diabo, para que o diabo pudesse nos usar. Então, os demônios... O que eles fazem comigo, com você e principalmente com os narcisistas? Hoje, quando a gente conhece o Senhor Jesus, a gente tem um discernimento quando é das trevas e quando é da luz. A gente está morando em Luzilândia, né? Nós antes morávamos na Trevolândia. Antes nós estávamos debaixo da autoridade do diabo, de Satanás. Nós éramos filhos do diabo. Mas aí a gente recebe o Senhor como Senhor e Salvador. A gente é transportado das trevas para o reino do Filho do seu amor, para a Luzilândia, para um lugar de luz, né? Agora a gente enxerga, e além de a gente se enxergar, a gente também se torna luz para as pessoas que estão no mundo, que estão nas trevas. Mas o diabo, quando a gente não tem Jesus como nosso Senhor e Salvador, já não tem um relacionamento com Deus, antes, como é que era a nossa vida? Como é que é a vida dessa pessoa que tem esse transtorno de personalidade narcisista? O diabo vai vender mentiras para essas pessoas e eles vão comprar. O diabo vai vender ilusões para essas pessoas e elas vão comprar. O diabo vai vender, sabe, poder, fama e glória para essas pessoas e elas vão comprar. Lembra? Jesus, quando ele foi começar o ministério dele, ele foi levado pelo Espírito, com letra maiúscula, para o deserto. E lá no deserto ele ficou 40 dias e 40 noites de jejum. Ele jejuou e orou. E no final ali daqueles 40 dias, Satanás teve livre acesso ao portal espiritual que era Jesus, né? Foi até Jesus e quis fazer esses pactos, quis pegar fizesse com que Jesus acessasse esse lugar de legalidade, né, e que desse para o diabo essa cessão de direito.
Então o diabo ofereceu para Jesus fama, glória e poder. Então muitas das vezes você está dentro da igreja, como teve aí como fosse o Oscar, né, dos gospel aí, né, dos cantores gospel, né, receberam até estatueta lá, com os melhores do gospel, né, meu Deus. E quem oferece essas coisas não é Deus que oferece fama, glória e poder, é o diabo. É Satanás que oferece glória, fama e poder. Por isso que tem muitas lideranças que estão atuando dentro de megas igrejas aí, oferecendo isso, e as pessoas não estão enxergando, estão achando que é Deus. Vem para minha igreja, você vai ficar rico. Vem para minha igreja, você dá tanto que você vai ganhar tanto de Deus. Vem para minha igreja que você vai ser o maior cantor gospel que já existiu. Vem para minha igreja, né? Aqui, nesse lugar que nós estamos atuando aqui, você vai ser um mega pastor. Você vai ser apóstolo, você vai ser bispo. Então, é isso que o diabo oferece. É o diabo que está oferecendo, não é Deus. Não é Deus que está oferecendo isso. Então, se você está pegando isso para você, se você está achando que para ser um cristão de renome, reconhecido, você precisa de ser rico, você precisa de ter uma casa num condomínio fechado, você precisa de ter vários carros, sendo que você só é uma pessoa, você precisa de um carro só para você andar, que você precisa de usufruir, né, do dízimo, da oferta das ovelhas, você arranca a lã das ovelhas. Porque é isso que uma liderança narcisista faz, arranca a lã das ovelhas. Porque ele tem esse entendimento aqui do diabo, que ele precisa mostrar para as pessoas, através da glória, da fama e do poder, que ele é o máximo. E quem quis ser assim no princípio? Diabo, Satanás, Lúcifer. Antes ele era um anjo de luz, mas ele quis se tornar semelhante ao Altíssimo. Ele subiu. Ele quis glória, ele quis fama, ele quis poder. Amém? Então eles dão essa cessão de direito para os demônios. Os demônios vendem isso todos os dias. Mentiras, ilusões. Não só para os narcisistas, para nós também. Para você que conhece a palavra de Deus, para você que anda com Deus, o diabo diariamente está vendendo para mim e para você ilusões, mentiras, enganos. Então o que é essa legalidade? São pactos. Pactos, alianças, é algo muito sério. Pactos com o diabo se quebra. Pactos com Deus se cumpre. Então você fez um voto, cumpra. Então não se precipite a fazer um voto, um pacto, uma aliança com Deus, não. Porque se você fizer uma aliança com Deus, você também tem que cumprir. E se você não cumprir, a palavra do Senhor também diz quando a gente não cumpre com os mandamentos, porque é uma aliança os mandamentos. Se você não cumpre com a palavra de Deus é aliança com Deus, é pacto, é contrato. Se você e eu não cumprimos, nós seremos amaldiçoados. As bênçãos não vão chegar até nós. Lê lá Deuteronômio. Depois, Deuteronômio 7, do capítulo 7, do verso 9 ao 11, você vai ver lá falando sobre aliança. Que Deus fez aliança com o povo de Israel. Sempre Deus trabalha através de aliança, de pacto. E ele fez pacto com o povo de Israel, e o povo de Israel quebrava os pactos. O que é que Deus permitia? Que as maldições alcançassem o povo de Israel. Que o povo de Israel ficasse escravo. Quantas vezes o povo de Israel foi escravo? Porque desobedeceu, porque quebrou os pactos, quebrou as alianças com Deus. Então nós vemos aqui nesse texto de Deuteronômio 7, a partir do verso 9 ao 11, que é uma aliança que pode durar conforme, são alianças que Deus fez, né, e aliança também que o diabo faz com pessoas, pode durar conforme aquilo que foi pactuado. Então Deus abençoa
até a terceira, amaldiçoou até a terceira, quarta geração, que a maldição não vem do diabo, a maldição vem através de Deus, pela legalidade que eu e você abrimos, mas a bênção é até 1000 gerações. Então 1000 gerações serão abençoadas. Tá vendo aí que existe um tempo, né, de pacto? Se você quebrar, se você não fizer, se você não andar no meu caminho. Então, aliança é um contrato, é uma promessa, é um termo ajustado, pactuado entre pessoas. Então, o termo de posse da terra. Então, o diabo, ele recebeu o termo de posse da terra. Ele recebeu um termo de posse dos portais espirituais que somos nós. E como é que ele pode entrar para esses portais espirituais para usar, eu e você? Através das legalidades, através das alianças, através das brechas, através dos pecados não confessados. Então o diabo, através da aliança, tem a posse da terra dos narcisistas, como eu já disse em vários vídeos aqui no meu canal. Dá uma olhadinha aí, você vai ver que tem gente que fala assim: ai mãe, se ele aceitar Jesus, amém. Todos nós somos pecadores, meus irmãos. Deus nos deu a salvação de graça, mas é uma escolha minha e sua receber Jesus. Jesus não força ninguém a nada. Antes de receber Jesus, a gente tem livre-arbítrio, tem liberdade de escolha entre Deus e o diabo. E é aí que está o problema. É aí que está a confusão. Jesus veio para nós, todos nós estávamos na luz, na trevolândia, servíamos ao diabo, éramos filhos do diabo, como os narcisistas são. Todos nós nascemos no pecado. Mas o que acontece? Eu e você escolhemos Jesus, escolhemos pela porta, que é Jesus, entramos pelo aprisco como ovelhas. Os narcisistas não, eles não querem Jesus. Eles não fazem uma aliança verdadeira com Jesus. Amém? Aí você pensa assim: não, uma vez salvo, salvo para sempre. Essa frase até pode funcionar, né? Até certo ponto. Porque quando uma pessoa verdadeiramente ela é salva, ela muda. Ela não muda por si só. Ela vai sendo transformada dia após dia, mas ela não é a mesma pessoa que começou lá atrás. Então você realmente conhece a árvore pelos seus frutos. Se essa pessoa está sendo transformada dia após dia, é algo que tem um progresso, que é progressivo, você pode perceber que aquela pessoa não é narcisista. Ela está lutando contra o pecado. Ela está lutando, ela está resistindo ao diabo. Ela está se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus. Ela pode até cair, ela pode até fazer algo de errado, sabe? Ela pode até entristecer o Espírito Santo de momento. A gente vai ver que a Bíblia não omite nada. A Bíblia conta a história do ser humano. Davi, ele mandou matar a mulher de Urias, o marido de Urias. Mandou matar Urias, que era o marido de Batseba. Sabe? E ele adulterou com a mulher do seu soldado, né, que ficava ali, um homem íntegro, um homem, sabe, justo. Então Davi não pensou nem um segundo, ele não quis nem saber. Mandou o soldado buscar a mulher, que ele estava observando lá de cima lá do palácio, ele estava no terraço lá e observando a mulher que estava se banhando. Então, a palavra do Senhor diz no Novo Testamento que pelo fato do homem olhar com um olhar cobiçoso para aquela mulher, ele já adulterou com ela. No Antigo Testamento precisava de ser pego no adultério, e Davi foi pego no adultério. Olha aí. Então, mas aí qual que é a diferença, né, de Davi, que se tornou segundo o coração de Deus? Um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele viu o estado miserável de pecado que ele estava. E você vai ver ali, ó, a partir do capítulo 50 de Salmos, você vai ver
Davi indo diante de Deus e confessando as suas misérias. Sabe? Ele foi confrontado por Natan e até então não deu a resposta certa de princípio. Mas Natan falou para ele, olha, o profeta Natan, a ovelhinha que foi roubada, que foi tirada daquele homem, quem tirou foi você, Davi. Aí Davi caiu em si. Porque até então poderia, porque é assim que o pecado da sexualidade faz com a gente, nos cega. Nos cega, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver. A gente tá cego de paixão. Davi estava cego de paixão, não estava enxergando que ele estava fazendo algo, né, contrário à palavra de Deus, até que as escamas dos olhos dele caíram. E isso não acontece com a pessoa narcisista. Ele se justifica. Ah, não, eu traí porque minha mulher tá gorda. Eu traí porque o meu marido não é um bom marido, não faz o que eu quero, da forma que eu quero, né? Eu roubei lá na igreja, né? Como eu cuspi de Judas, né? Em vez de guardar o dinheiro lá na coleteria para abençoar a igreja, eu coloco no meu bolso. Mas aí a pessoa continua fazendo as mesmas coisas sem se arrepender. Só tem um mero remorso, como o de Judas. Não se arrepende, porque o arrependimento ele acontece assim, olha, eu confesso, eu me enxergo, eu me avalio, eu confesso, deixo, não adianta só confessar, porque tem gente que vai para a igreja, confessa o pecado, até chora com aquele choro de crocodilo, né? Faz aquela barulheira toda, eu vou mudar, e não é assim que o narcisista faz? Eu vou mudar, agora eu não vou trair, eu te amo, você é a mulher da minha vida. Mas no outro dia a pessoa faz tudo de novo. Então ela pode até ter confessado, ela até pode ter pedido perdão, mas ela não deixou o pecado, ela não abandonou o pecado, como a mulher samaritana. Ela estava carregando um cântaro que simbolizava o pecado dela. O pecado de vários relacionamentos. Mas quando ela teve um encontro com o profeta Jesus, ali naquele poço, o que aconteceu? Deus ofereceu água para ela que ia saciar essa sede que ela tinha de relacionamento, esse vazio que tinha dentro dela. E aquela mulher abandonou, ela deixou o seu cântaro, porque era através do cântaro que ela pegava a água que não saciava a sede dela, que não mudava a vida dela. De repente ela poderia ter ido ali para mais uma busca de outro relacionamento. Mas ela teve um encontro com o Senhor que mudou a vida dela. E isso aconteceu com Davi. Deus mudou a vida de Davi, porque Davi se arrependeu do seu pecado, deixou e alcançou misericórdia. Então os narcisistas não alcançam a misericórdia de Deus, porque eles podem até confessar, eles podem até fazer, o teatro do perdão, mas eles não abandonam o pecado. Então eu e você precisamos abandonar o pecado. Precisamos de confessar e deixar, para que nós possamos alcançar a misericórdia, para que nós não venhamos ser portais espirituais para demônios. Que os demônios não tenham legalidade para ter livre acesso na nossa vida, para nos usar, para roubar, matar e destruir a vida de pessoas. Então, é feito esse contrato entre as pessoas e o diabo, né? São feitos contratos aqui na terra que serão ligados no céu. Haverá legalidade no reino espiritual para que o diabo atue. Então precisa da minha concordância e da sua. Então o que está ligado aqui na terra está ligado no céu. Então cuidado, meu querido, minha querida, com todos os pactos, alianças que você faz. Porque o pacto e a aliança chamada casamento é algo muito sério. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado ao se relacionar. Porque às vezes a gente casa e a gente entra em relacionamentos abusivos. E eu não vou falar nunca para você continuar nele. Se essa pessoa está destruindo com a sua alma, com o seu corpo, com o seu espírito.
Só porque está lá escrito que Deus, ele odeia o pecado, mas ele odeia também quem faz mal para a pessoa que está se relacionando com ele. No próprio texto, lá em Malaquias, você vai ver isso. Porque a gente tem o costume de ler um texto fora, um texto fora de contexto que é pretexto para heresia. Então é melhor uma mulher salva do que uma mulher divorciada e salva, até salva para ir para o céu, do que uma mulher que vai ser sábia, como a Bíblia manda a gente ser, que a gente precisa ser mesmo, que a sábia ela é uma mulher só e a tola também é uma mulher só. Essa mulher ela pode ser sábia e ela pode ser tola nas respostas que ela dá. Mas ela vai ser sábia se ela assinar uma carta de divórcio para ela se manter viva. Ela vai ser sábia se ela se divorciar de um homem que é um portal espiritual para demônios. Que hoje está deitando na cama dela e amanhã está deitando na cama de uma prostituta. Hoje está deitando na cama dela e está deitando num relacionamento bissexual. Que pode passar uma doença, que pode passar uma AIDS, que pode passar uma doença sexualmente transmissível. Essa mulher está sendo sábia quando ela está assinando um divórcio. Esse homem está sendo sábio quando ele está assinando um divórcio de uma mulher que não respeita ele, que adultera, que mente, que engana, que abusa. Amém? Então eu não estou sendo herege. Eu não estou falando nada contrário à palavra. O problema é que foi nos ensinado de forma errada. Foi nos ensinado de forma religiosa. Jesus ama as mulheres. Amém? Jesus vê as mulheres como vaso mais frágil. Jesus criou o homem como imagem de Deus. E diz para o homem lá em Efésios, se eu não me engano 5 ou 7, me esqueci agora. Que o homem ele ama a mulher como Cristo amou a igreja. Cristo se entregou para a igreja. Cristo se entregou para a morte por causa da igreja. Então o homem ele precisa morrer todo dia para ele mesmo. Porque ele foi criado para prover, proteger e dar destino para essa mulher. E essa mulher foi criada como um vaso frágil, foi criada para estar do lado da missão desse homem que sabe para onde está indo. E ela se submete, sabe, a esse homem, ela respeita esse homem, ela cuida desse homem, ela reverencia esse homem, ela faz o papel dela de mulher sábia que edifica, ela é edificadora, ela vai estar do lado da missão desse homem para cumprir com um propósito, porque Deus não une ninguém que não seja para um propósito. Amém? Então é para isso que Deus une pessoas. E muitas das vezes nós estamos sendo unidos, não por Deus, nós estamos sendo unidos pelo diabo. Nós estamos nos relacionando com pessoas que são portais espirituais para demônios. Essas pessoas vão entrar na nossa vida e vão destruir as nossas vidas. Vão destruir a nossa alma, a nossa psique, a nossa emoção. Vão destruir a nossa vida financeira. Vão destruir a nossa família. Vão destruir o nosso ministério. Porque são demônios que estão atuando na vida dessa pessoa. O diabo não tem dó de ninguém, meus irmãos. O inferno não tem nada de bonito. Lá no inferno não tem bebida, não tem festa. Como é pregado aí, que eu prefiro ir pro inferno, porque no inferno é tudo legal. O diabo enganou, o diabo vendeu essa ilusão para as pessoas. Então cuidado, observe os sinais. Procure saber verdadeiramente quem é essa pessoa. Mantenha um tempo ali de relacionamento, de conhecimento com essa pessoa. Antes de você manter uma aliança, você pactuar ali um contrato de casamento. Antes de você se relacionar sexualmente, você precisa estar casado. Porque Deus criou o sexo para o casamento e não para o contrário. O termo aliança na Bíblia é berit no hebraico. O que significa vínculo? Algema, atar. Então quando a gente mantém um relacionamento com alguém, seja de qualquer forma, até mesmo um relacionamento entre líderes e liderados, está algemando, está vinculando, está atando espiritualmente. Então está atado, está preso. Por isso que muito difícil é
se quebrar um relacionamento abusivo, a gente sair de um relacionamento abusivo, porque a gente está atado, a gente está preso a um portal espiritual que tem livre acesso para demônios. Nós estamos num ambiente, não só de casamento aqui na terra, nós estamos num ambiente de casamento espiritual. Então o pacto é uma aliança estabelecida entre duas ou mais pessoas que se compromete a cumpri-las. Então, como se a gente assinasse aquilo que o diabo estivesse falando para nós. Por isso que a boca fala e que o coração está cheio. Então, cuidado com as suas palavras. Cuidado com quem você firma aliança. Cuidado para quem você diz amém. Porque amém é assim seja. É uma declaração, é um vínculo, é uma aliança, é um contrato, é um pacto. Você está falando amém é que você está concordando. Cuidado com o que você fala amém. Porque o amém é algo espiritual. Então as quebras de aliança geram sanções, vinganças e retaliações, como eu já disse de princípio. Por exemplo, uma pessoa que ela fez um pacto com o diabo na Umbanda. Ela quer sair, o diabo vai cobrar. Então quando você compra uma casa, você comprou ali com um contrato estabelecido que você tem que pagar esse contrato. Você não pode quebrar esse contrato, porque você assinou. Então, quando você se casa, você faz uma aliança. Quando você trai, você quebra essa aliança. Então, as assinaturas dos narcisistas com o diabo vão gerar consequências. Coisas naturais geram consequências espirituais. A gente pode achar que casamento é algo natural. Ah, não, eu vou lá no civil e eu vou lá assino um papel, lá um contrato. Ah, tudo bem, né? Depois eu separo, depois eu largo, né? Eu caso, não tem problema não, porque eu tô casando com Maria, mas eu tô pensando em Joana, e aí eu não vou manter um relacionamento duplo, eu vou continuar na triangulação, achando que nada vai acontecer, que no reino espiritual nada vai acontecer. É um engano, é uma ilusão que o diabo vendeu para nós. Então o diabo ele está regendo a vida dos narcisistas. Porque essas pessoas narcisistas deram legalidade. Fizeram pactos através de palavra. Por isso que essas pessoas vivem perturbadas. Em crise de identidade. Por isso que essas pessoas criam, né, uma nova personalidade para eles. Porque aquela personalidade antiga que eles tinham é muito dolorosa. Eles não conseguem acessar aqueles lugares de dores. Porque eles foram abusados, eles foram maltratados, eles foram judiados, eles foram abandonados, eles tiveram dentro de relacionamentos abusivos com os pais. No momento que eles eram para ser cuidados, protegidos, providos, eles foram abandonados pelos pais, foram criados por outras parentelas. E narcisistas, eles não querem acessar esses lugares de dor do passado. Da infância, da pré-adolescência. Aí eles criam uma nova personalidade, no qual eles são como Lúcifer. Eles são como Satanás naquele lugar que eles quiseram de Deus, no lugar de fama, glória e poder. É um lugar no qual as pessoas se submetem a eles. É um lugar no qual eles não se conectam a ninguém. É um lugar no qual eles não têm empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do próximo. Algo que Deus fez na cruz do Calvário. Deus enviou o seu Filho para se colocar no nosso lugar. Então Jesus inaugurou na cruz do Calvário essa palavra chamada empatia. Jesus se colocou no nosso lugar, porque nós é que merecíamos estar no lugar, na cruz do Calvário, lugar de maldição. Porque nós é que pecamos, não foi Jesus. Amém? Então os narcisistas não conseguem acessar esses lugares. Os lugares de amor, de conexão, de respeito, sabe? De responsabilidade afetiva. Então eles criam essa nova personalidade para eles. Por isso que eles vivem em uma vida de alto e baixo. Você que se relacionou com o narcisista, você conhece. São pessoas que hoje está bem, amanhã está mal. Quantos que a gente conheceu dentro da igreja, que começou lá, servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, sabe? Supostamente amando a Deus, mas que de repente se bandearam para outro caminho.
Deram legalidade, deram brecha. O diabo saiu, rodeou nos lugares áuridos, mas voltou para sua antiga casa e trouxe mais 7 junto com eles. E o estado dessa pessoa ficou pior do que o primeiro. Então é assim que acontece com essas pessoas. Vivem a vida de ânimo dobre. Vivem uma vida bagunçada. Sem compromisso com Deus e com o próximo, sem conexão com as pessoas, mas completamente amalgamados e conectados com o diabo. Porque nem todo narcisista é psicopata, mas todo psicopata é narcisista. Quantas pessoas que a gente vê aí, né, que dentro da igreja assassina, dentro da igreja estupra, tá lá, ó, supostamente fazendo a obra de Deus. Se diz um sacerdote de Deus, uma sacerdotisa de Deus, mas faz mal para o seu próximo. Essa pessoa está conectada com as trevas. Essa pessoa é um portal espiritual do diabo. Então, quando uma pessoa faz um pacto com um ser espiritual, com demônios, ela está fazendo acordo. Ela está fazendo um acordo mútuo. Tipo assim, olha, você me dá fama e eu te dou meu filho lá na frente. Quantas histórias a gente já ouviu? Quantas pessoas a gente já percebeu fazendo uma anamnese espiritual? Quantas pessoas a gente conversou que fez um pacto, uma aliança com o diabo? Que o diabo deu tudo para ele. E que lá na frente o filho, o primeiro filho, né? Geralmente, os primeiros filhos, né? O diabo vai lá na frente e cobra, aquela pessoa tem um acidente. Eu não tô falando que todo mundo que tem acidente, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, me ouça, me entenda, né? Não leva pro outro lado, não bagunça aqui o vídeo, não. Não bagunça o conteúdo, não coloca a palavra na minha boca. Eu tô dando um exemplo. Que o diabo, quando a gente faz um pacto com o diabo, ele cobra. É um acordo mútuo, que eu peço algo, mas o diabo também pede. Muitas das vezes ele nem vai falar, porque o diabo ele não quer saber de entrar pelas portas, ele entra pela janela, ele mexe o pé, ele não quer saber se você falou algo, você fez um acordo com ele, se você, não, você me dá isso e eu te dou aquilo. Não, ele não quer saber não, ele vai pedir o que ele quiser, ele vai tomar o que ele quiser de você. Quantas pessoas que a gente já viu, por exemplo, né, que faz, né, hoje nós vemos aí na internet, eu não vou te ensinar não, mas no YouTube está cheio disso, de pessoas fazendo alianças, né, através de vídeos com o diabo, através de conteúdo com pessoas mal intencionadas, né? Um desses é fazer o pacto com a pombagira para ser uma mulher desejada, para ser um homem desejado. Aí você acha que o diabo ele vai te dar, vai fazer você, né, ficar mega famosa, né, você se tornar uma mulher, né, desejada por todos os homens ficar correndo atrás de você e que depois ele não vai te pedir nada. Ele vai te cobrar caro. Então você vai lá, faz um pacto com o Mamon e você acha que vai ficar por isso mesmo. Que ele vai te dar dinheiro, que ele vai te dar flama, que ele vai te dar glória e ele não vai te pedir nada. Que ele não vai te cobrar nada. Os pactos com Deus não se quebram, os pactos com Deus se cumpra. Cumpra. Aquilo que você votou com Deus, cumpra. Aquilo que você falou para Deus que ia fazer, faça. Se esmere, se esforce. O reino dos céus é ganho por esforço. Pactos é algo inalterável e obrigatório, né? Como eu já disse, casamento é sério, é um pacto que gera consequência no mundo espiritual. Não é só aqui na terra não, no mundo espiritual você está bagunçando todas as suas gerações. Se você não manter um relacionamento de fidelidade, de aliança, se você pactuou lá na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte nos separe, você pode quebrar. Como eu já disse, você quebra porque você não quer morrer. Você não quer morrer, você não quer que seu marido te mate. Você não quer que o seu marido, você seja lá um saco de pancada dele. Você não quer ser ali um homem que a sua mulher vive se traindo. Você é o palhaço, o bobo da corte da rua.
Você não vai querer viver assim. E Deus te dá permissão para isso. Então, muitos de nós, por ter se relacionado com pessoas que têm pactos com o diabo, estamos colhendo juntamente com essas pessoas, porque a gente se torna uma só carne. Então, a consequência não vem só para essa pessoa que está traindo, vem para nós também. Então, como eu já disse de princípio, cuidado. Cuidado quando você faz aliança com alguém. Cuidado com a igreja que você pactua. Não, eu vou ficar aqui, eu vou servir aqui, né? Porque quando você está dentro de uma igreja e o pastor está fazendo algo de errado, o pastor está roubando as ovelhas, o pastor é um adúltero, o pastor é um viciado, a pastora está enganando, está usufruindo da lã da ovelha, você está percebendo todos esses enganos, essas mentiras aí, você não faz nada, você não sai dessa igreja e procura outra, você está compactuando juntamente com esse pastor. Você é um mentiroso também, você é um enganador também. Então cuidado com a aliança que você firma com homens. Porque o que é gerado aqui na terra é ligado no céu. O que está ligado aqui na terra está ligado no céu. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Então quem se casa com um narcisista, sendo ele homem ou mulher, já está com a data marcada para o divórcio. Amém? Infelizmente. Como eu já disse, amém é concordância com Deus, é uma assinatura. E é uma concordância também espiritual que o diabo pode usar contra você. O diabo, como bom imitador de Deus, criou pactos, né? Ele criou sistemas, visando levar as pessoas a fazerem compromisso e juramento, que mais tarde se revelam como verdadeiros laços e fontes de sofrimento. Pacto entre você e a vítima, né? Então, quando a gente se relaciona com um narcisista, a gente está fazendo um pacto, a gente está fazendo uma aliança. E não é uma aliança só com um portal espiritual que somos nós, né? Que somos feitos de corpo, alma e espírito. Os demônios não têm corpo, eles pedem um corpo para habitar. Então a gente não está fazendo um pacto só com o narcisista, a pessoa narcisista, a gente está fazendo também um pacto com o diabo. Então nós fazemos pacto com homens, com Deus e com demônios. Quando eles fazem um pacto com o diabo e seus demônios, eles têm direito sobre eles. Então o diabo, ele tem direito desse portal espiritual que são os narcisistas. Então o diabo vai usar essas pessoas sim. Não ache que essa pessoa vai mudar se ela não desejar muito. Não ache que essa pessoa vai se transformar se ela não desejar muito. Não ache que essa pessoa, né, através de você, porque você jejuma, você ora, você paga o preço por essa pessoa, que essa pessoa vai mudar. Ela não vai mudar, porque nem Deus pode mudar aquele que não deseja ser transformado. Deus não é invasor. A gente precisa se entregar para o Senhor, para Ele fazer uma mudança, uma transformação na nossa vida, uma metanoia na nossa vida. Então não adianta, você não é Deus, você não pode salvar esse homem, você não pode salvar essa mulher. Então pactos com demônios, não sabemos o que eles vão cobrar. Então a gente não sabe o que pode acontecer, né, na nossa trajetória quando a gente se relaciona com uma pessoa que é um portal espiritual para demônios. Os pactos só são quebrados quando temos uma aliança com Deus. Amém? Pactos para ser rico, pactos de fama, pactos de saúde, pactos para libido sexual, pacto para prejudicar pessoas, pacto para ter pessoas ao lado, como para agregar para alguma coisa do mal, pacto para matar pessoas. Esses pactos só serão quebrados se porventura, meu amado, minha amada, para me encerrar aqui, você fez algum pacto, você fez alguma aliança, você liberou um amém, você liberou uma palavra, você fez uma aliança através de um contrato com alguém aqui na terra, através de casamento, um contrato aqui na terra através do ato sexual, um contrato aqui através de alguma casa de macumba, ou com o próprio as entidades que têm sido usadas aí, luciferianas, né? Algum tipo de pacto espiritual que não seja um pacto com Deus,
Esses pactos só podem ser quebrados através de uma aliança de fidelidade com Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para que Ele possa, nesse dia, estar nos tocando, estar nos visitando. Meu amado, minha amada, no nome do Senhor Jesus, se conecte agora aí à pessoa do Espírito Santo de Deus. De repente você está dentro de um relacionamento abusivo, você se sente sem força para sair. Essa pessoa te agride, essa pessoa te trai, essa pessoa mente, essa pessoa já destruiu sua vida, suas emoções, você está doente, você se sente sem força, você já até declarou com a sua boca que você não consegue sair. Quantas pessoas que vêm até a mim me pedindo, olha pastora, me ajuda, eu não consigo sair desse relacionamento. No nome do Senhor Jesus, meu querido, minha querida, de repente você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, mas você não quebrou a aliança, você não quebrou o pacto. Palavras têm poder, palavras liberadas no reino do Espírito têm poder. Com a boca se confessa para a salvação e se crê com o coração. Então quando eu confesso, quando eu falo, palavras têm poder. Você pode liberar palavras de poder aí agora sobre a sua própria vida. Você pode desligar no reino espiritual aquilo que foi ligado aqui na terra. Você pode desligar essa aliança. De repente você está amaziado, você não consegue sair desse relacionamento. De repente você teve relacionamento sexual com aquela mulher e você se sentiu presa a ela. Aquela mulher, ela é uma mulher que tem um problema espiritual, emocional. É uma mulher que não tem respeito por você. Você não consegue se desvencilhar dessa mulher, mas porque você está debaixo de um pacto, você está debaixo de uma aliança. Você deu legalidade para que você, que é um portal espiritual, fosse acessado por essa outra pessoa que é um portal espiritual para demônios. Então sua casa está cheia de demônios, sua casa está cheia de legalidades para que o diabo atue, para que o diabo roube, para que o diabo destrua, para que o diabo mate. Mas nesse dia, no nome do Senhor Jesus, começa a orar aí, começa a declarar, começa a desfazer, começa a quebrar. Fala comigo em nome de Jesus. Eu quebro agora, eu desfaço agora, eu desligo agora toda aliança, todo pacto, todo juramento, todo contrato, toda aliança sexual, tudo aquilo que eu pedi para as entidades, tudo aquilo que eu pedi para demônios, para ficar rico, para ficar rica, para ter fama, para ter saúde, né? De repente você tomou algum remédio que foi feito lá, dentro de uma casa de macumba, né? Você pediu ali que fizesse um trabalho, né? Criasse ali uma ferramenta através de algum remédio, né? De folhas, de alguma coisa, sabe? Você fez ali um contrato, você fez uma aliança com a entidade, pedindo que essa entidade te curasse. Meu amado, minha amada, ela não vai te curar. Muitas das vezes ele tira o câncer de um lugar e coloca no outro. Ele tira a enfermidade de um lugar e coloca no outro. De repente até tira a enfermidade que ele mesmo colocou, mas causa um problema no seu relacionamento, causa um problema no seu relacionamento com seus filhos. Faz com que você entre numa miséria, numa bancarrota na sua vida financeira. Mas no nome do Senhor Jesus, começa a pedir o Espírito Santo traz a revelação aquilo que está oculto aqui na minha casa, traz a revelação aquilo que está oculto na minha vida espiritual, no nome do Senhor Jesus, na minha vida financeira, na minha vida emocional. De repente você fez um pacto para essa empresa ser aberta, você fez uma aliança com alguém que é das trevas. Você tem ali uma aliança com alguém, você tá ali com... como se você estivesse junto ali espiritualmente com aquela pessoa. No nome do Senhor Jesus, começa a falar para o Senhor Jesus, quebra agora, Pai. Desfaz agora, desliga agora com toda aliança no nome do Senhor Jesus. Quantas pessoas que vão pedir... fazer aliança, fazer pacto para que tenha libido sexual, tem algum problema na sua área sexual, e depois que você fez isso, sua vida virou uma bagunça. De repente você fez um pacto, uma aliança ali com a pombagira, para que fizesse ali uma amarração, para que você tivesse aquele homem junto com você, tivesse aquela mulher junto com você, e sua vida se tornou uma desgraça. Como dizia meu avô, que era da Umbanda, eu sei fazer, mas não sei desfazer.
assim que o diabo faz. Mas Deus tem poder para quebrar todos os pactos. Deus tem poder para quebrar todas as alianças. Deus tem poder para trazer vida aqui que está na morte. Para trazer alegria para essa pessoa que entrou no sofrimento. No nome do Senhor Jesus. De repente você fez pacto, você fez aliança para destruir pessoas, para matar pessoas. De repente você nem foi numa casa de macumba. De repente você liberou uma palavra. Eu quero que aquela vida morra. Eu quero que aquela vida seja destruída. Você desejou algo que aquela vida tenha. O casamento, os bens. A inveja, ela corrói os ossos. Você está fazendo uma aliança através do seu sentimento. No nome do Senhor Jesus. Pai, eu coloco cada vida que vai receber esse conteúdo. No nome do Senhor Jesus, Pai, age na vida delas, transforma a vida delas. Quebra todo pacto, toda aliança, toda obra de macumbaria, feitiçaria. Pai, em nome de Jesus, toda obra de encantamento, tudo aquilo, ó Pai amado, que o diabo recebeu legalidade para entrar nessa vida. Pai, no nome do Senhor Jesus, todos os portais espirituais do inferno que possam porventura estar abertos na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos, sejam agora fechados no nome do Senhor Jesus. Pai, eu confesso o pecado da minha família. Eu peço que o Senhor perdoe a minha família dos seus pecados. Perdoe, ó Pai, em nome de Jesus, o pecado dos meus irmãos, das minhas irmãs, o pecado do meu pai, da minha mãe, o pecado das pessoas que se relacionaram comigo, o pecado do meu filho, o meu pecado, Pai. Fecha todas as legalidades, todos os portais espirituais hoje, no nome do Senhor Jesus. Como Jó, ele pedia perdão pelos seus filhos. Jó oferecia sacrifício por todos os seus filhos todos os dias. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu estou oferecendo sacrifícios aqui diante do Senhor em oração, pedindo ao Senhor Jesus que o Senhor perdoe. Pai, no nome do Senhor Jesus. Meu querido, para me encerrar, minha querida, para me encerrar, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Que você possa ser alinhado com esse entendimento de tudo aquilo que eu falei aqui nesse vídeo. Que você possa ser alinhado com esse entendimento do arrependimento, do confessar e deixar, para que você possa quebrar e desfazer com todas as brechas que Satanás tem tido acesso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Muito obrigada pela sua participação, tanto você aqui no Facebook, quanto você aqui no meu canal Dormindo com o Inimigo. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito, de acessar o sininho das notificações e de também curtir o conteúdo. Muito obrigado você que está compartilhando os vídeos aqui do YouTube. Não se esqueça também de compartilhar, você que ainda não compartilhou, ok? No nome de Jesus, compartilha, faz com que esses vídeos cheguem a outras pessoas também. Um grande abraço e até mais.